Olá, amados devotos da Mãe Aparecida. Está no ar o 8º episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com o... Fabiano, boa noite, Kaique. Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? E você? Tenso, mas tá bem. Nosso convidado de hoje deixa a gente nervoso, Deixa, né? hoje deixa. Então, quero desde já no início do nosso podcast, desse 8º episódio, convidar a vocês a nos acompanharem nas redes sociais, a nos seguirem no Spotify e se inscreverem em nosso canal aqui no YouTube. Compartilhem esse episódio para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas e tocar ainda mais corações. Nosso convidado de hoje é sacerdote do clero da Diocese de Jundiaí, é formado em Teologia e Filosofia, já foi pároco das paróquias São João Bosco, Cristo Redentor e Nova Jerusalém. Foi reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Desterro, do Núcleo Filosófico e vice-reitor do Núcleo Teológico. Assessor diocesano da Comissão para Animação Bíblico-Catequética e coordenador diocesano da Ação Evangelizadora. Membro do Colégio de Consultores e do Conselho de Presbíteros da nossa referida e amada diocese. Atualmente é secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB. Com muita alegria, recebemos o padre Leandro Megeto. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Kaique. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos pela acolhida. Que lista grande, né? Serviu só Mas currículo, isso não me né? define absolutamente nada. O que me define é um pecador que foi encontrado pela misericórdia de Deus. Amém. O resto é tudo serviço. Com certeza, padre. Uma alegria te receber aqui. Alegria estar aqui. Parabéns desde já pela iniciativa, parabéns ao santuário, ao padre Carlos Virilo, ao padre Gustavo e todos por essa iniciativa de evangelização. Obrigado, padre. Obrigado, de verdade. Uma alegria te receber aqui e essas palavras nos animam ainda mais a continuar. Com certeza. E aí, preparado, padre? Não. Olha, todo mundo fala isso, hein? Mas vamos lá, então. Recentemente, então, o senhor participou da Assembleia dos Bispos do Brasil. Eu gostaria de pedir que o senhor pudesse nos explanar um pouco do que foi a Assembleia, tudo aquilo que foi abordado de uma maneira geral na Assembleia deste ano, padre. Pois é, para mim foi uma graça muito grande, porque foi a primeira Assembleia Geral que eu participei. São 10 dias muito intensos em Aparecida, de muito trabalho, mas uma experiência bonita de comunhão, de fraternidade entre os bispos, entre os padres assessores, aqueles que fazem parte da estrutura da CNBB, da Conferência Nacional. E é um clima de muita comunhão, de muita sinodalidade, aquilo que de fato a Igreja tem vivido, refletido com o sínodo sobre a sinodalidade. Eu penso que na Conferência Episcopal, na Assembleia Geral, se faz muito presente isso, a comunhão, a participação, a missão, o desejo de acertar na evangelização, os momentos de descontração, as refeições que tomamos juntos, todos ali iguais, né? Cada um com seu ministério específicos, desde cardeais até os leigos que trabalham ali, que estão ali, mas todos no mesmo ideal, todo mundo partilhando da mesma vontade de servir a igreja. Então, foi uma experiência muito interessante. Que bonito, padre. E o senhor pode nos explicar um pouco o que acontece na Assembleia Geral, padre? A Assembleia Geral é o órgão máximo da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Sim. Então, a Assembleia é que direciona os trabalhos de evangelização. Lógico que todo trabalho de evangelização acontece na igreja particular, né? O que existe é a igreja particular, é o bispo na sua diocese. A Conferência Episcopal é sempre um órgão de comunhão, né? Mas que também ajuda, que direciona os trabalhos em todo o Brasil, nas dioceses. Se torna como um articulador, um facilitador dos trabalhos nas igrejas particulares. Então, existe um protocolo, existe as formalidades do regimento próprio
da Assembleia. Então, apresentação de relatórios da presidência, do relatório das comissões episcopais pastorais, das pastorais, dos organismos, das instituições vinculadas à Conferência Nacional, mas também tem aqueles temas centrais que norteiam todo o trabalho de discussão da Assembleia. Então, são dias de muito trabalho, muito intenso, desde manhã, começando com a missa sempre no santuário, depois os trabalhos no plenário, parte da tarde, se estende até a noite, algumas vezes reuniões por regionais, reuniões por grupos, e sempre à noite todo mundo sempre tem algum compromisso, trabalhando, agindo, porque aproveita que está todo mundo ali e acaba reunindo as comissões, reunindo os organismos para algum trabalho específico, né? Então, a Assembleia é de muito trabalho. Imagino. E padre, para o pessoal poder compreender um pouco melhor, a Assembleia Geral é dos Bispos do Brasil. O senhor pode nos explicar um pouco o que é a CNBB, para que as pessoas possam compreender um pouco melhor? A CNBB, pelo próprio estatuto, eu tenho até aqui, eu já deixei separado, porque eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta. Essa seria O estatuto da CNBB, no capítulo 1º, no artigo 1, resume bem o que é a CNBB, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é essa instituição permanente que congrega os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil e que procuram dinamizar a própria missão evangelizadora para promover a vida eclesial e responder de modo mais eficaz aos desafios contemporâneos, realizando evangelicamente seu serviço de amor na edificação de uma sociedade justa e fraterna, sendo espaço de discernimento solidário a caminho do reino definitivo. É assim que está estabelecido no Estatuto da CNBB o que é a conferência. É um órgão de comunhão que congrega os bispos do Brasil todo, né? E que é um serviço de amor. Bonito isso. Bonito. É um serviço de amor que procura responder aos apelos dos tempos em que vivemos, a partir de diretrizes claras, a partir do seu testemunho na própria sociedade, né? Através de um discernimento solidário. É isso que é bonito, né? A CNBB, a Assembleia da CNBB, a Assembleia Geral, é sempre um caminho de discernimento solidário entre os bispos, né? De ajuda mútua no trabalho da ação evangelizadora. Isso é a CNBB. Não é uma ONG, não é um grupo de amigos, não é um sindicato, não é nada, né? É um serviço de amor à evangelização. Um serviço de comunhão entre os bispos do Brasil. Bonito isso, não, Muito padre? bonito. E quais foram os principais temas e discussões que foram abordados este ano na Assembleia Geral, padre? Bom, tivemos vários temas tratados, né? Os temas específicos das comissões, são 12 as comissões episcopais pastorais que dinamizam o trabalho pastoral em todo o Brasil. Sim. Começa, né, tem essa dimensão nacional e depois isso vai chegando nos regionais, vai chegando nas dioceses e de alguma maneira todos nós vamos tentando ajustar também o nosso trabalho pastoral a estas 12 grandes comissões. O Dom Ricardo, que é o secretário-geral da CNBB, ele costuma dizer que estas 12 comissões são 12 portas que se abrem para evangelizar e que têm como objetivo final implementar as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. De tempos em tempos, geralmente de 3 em 4 anos, se atualizam as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Estas diretrizes aprovadas pelos bispos é que vão nortear o trabalho pastoral nas dioceses, é que vão ser a base,
dos planos diocesanos de pastoral, os planos diocesanos da ação evangelizadora, planejamento pastoral das dioceses, né? Então, sempre nessas assembleias, de alguma maneira, se trabalha as diretrizes. Esta assembleia, um tema central, foi a atualização das atuais diretrizes gerais, com algumas mudanças, com algumas perspectivas de mudanças, né? Baseado em todo o trabalho que o Sínodo dos Bispos tem realizado e que vai concluir agora em outubro deste ano. Sim. Então, não foi uma assembleia de apresentar novas diretrizes, mas que procurou fazer um trabalho de atualização das atuais diretrizes, que ainda vai perdurar durante todo este ano, esperando o documento final do Sínodo, para que na Assembleia dos Bispos do ano que vem, então, se aprove um novo texto atualizado das diretrizes gerais da Igreja no Brasil. Então, trabalho central, posso dizer, desta Assembleia foi a atualização das diretrizes de uma maneira nova, porque nós fizemos isto, foi feito de uma maneira muito sinodal, copiando até a forma como o Sínodo dos Bispos trabalhou em Roma. Então, todos os bispos, os assessores, todos que estávamos participando da Assembleia, fomos divididos em 45 grupos de trabalho, cada grupo numa mesa redonda, com 9, 10 pessoas. Esta foi a Assembleia com maior número de participação de bispos. Nós estávamos com mais de 430 pessoas, né? Um número altíssimo de presença de bispos, inclusive bispos eméritos também, que teve um número bem elevado de participação. E no trabalho da atualização das diretrizes, foi feito de uma maneira muito sinodal. Todos divididos, 45 grupos de trabalho em mesas redondas, no método do sínodo, né? Se lia o texto, 2 minutos cronometrados para cada um falar a sua impressão e os demais escutarem sem falar nada, um tempo de silêncio e oração. 2 minutos para que cada um depois falasse a sua impressão daquilo que o outro falou, daquilo que chamou a atenção do outro, a escuta do outro, que é o princípio do sínodo, escutar, né? E depois um tempo de silêncio, de oração, e aí então uma síntese, a terceira rodada, uma síntese daquilo que todos falaram, daquilo que todos escutaram, e que fosse a síntese do grupo e que a gente apresentava então para a mesa, para a presidência, para a comissão de redação do texto, aquelas impressões, aquelas colaborações para o texto. Então isso foi muito interessante, porque mesmo os bispos que já participam há tantos anos da Assembleia ficaram impressionados. Dom Vicente esteve do meu lado o tempo todo na Assembleia. Então ele mesmo, que já participou de tantas Assembleias, estava impressionado com a forma, com este momento, né? Eu acho que até deveria ter mais tempo para isso, mas o trabalho é muito exigente e não deu tempo de ficar mais nessas rodas. Mas é muito interessante você parar e escutar o outro. Talvez o grande desafio que nós temos hoje é esse, aprender a escutar o outro. A gente fala demais. Na igreja a gente fala demais, né? E ouvimos pouco, escutamos pouco, né? Então eu acho que todo esse movimento do Espírito, porque isso é um movimento do Espírito. Sim. Não é novo. O sínodo não é algo novo. O sínodo é algo que já está presente na igreja há séculos. As primeiras comunidades cristãs viviam de maneira sinodal, viviam a experiência do sínodo. Isso não é do Papa Francisco, né? Isso não é uma novidade da igreja. Talvez ele recuperou algo que já foi vivido na igreja com tanta intensidade. E essa experiência de você falar e o outro te ouvir, e você escutar o outro, ajuda a gente a perscrutar os caminhos do Espírito para aquilo que o Espírito diz às igrejas hoje, como diz o livro do Apocalipse, né? Então, é um pouco isso. Depois, além da atualização das diretrizes, trabalhamos muito a questão, se estudou muito, né, a questão da iniciação cristã,
né? Uhum. Todo um trabalho da iniciação cristã, a urgência da iniciação cristã hoje, os processos, os métodos, os tempos da iniciação cristã na ação evangelizadora, não apenas na catequese, porque a gente acaba reduzindo muito a ideia da iniciação cristã, o processo catecumenal, à catequese. Mas, na verdade, toda a igreja precisa ser permeada pela iniciação cristã. Todos nós precisamos reviver as etapas da nossa iniciação cristã e, às vezes, até ser inseridos nessas etapas, porque fomos batizados, muitos foram batizados, mas insuficientemente evangelizados. Sim. Então, o trabalho da evangelização da igreja hoje passa por aí. Recuperar, redescobrir as etapas, os tempos, os processos da iniciação cristã que está a serviço de toda a evangelização na igreja, né? Então, este foi um tema central. Depois, o tema das juventudes também, e não juventude, mas juventudes, porque se quer abarcar todas as expressões juvenis na igreja, que são muitas, né? Seja os grupos de jovens, os grupos juvenis, seja a pastoral da juventude, seja os grupos que estão inseridos nos movimentos, os jovens inseridos nos movimentos eclesiais, os jovens das novas comunidades, estas realidades que estão presentes na igreja no Brasil, né? Então, a questão da juventude também foi muito trabalhada nesta Assembleia. Depois, outros temas, tantas outras situações que vão aparecendo, mas que eu posso dizer que talvez os 3 temas principais foram esses, né? Depois, as mensagens que foram publicadas, é bastante interessante como se faz estas mensagens, né? Há uma equipe eleita para iniciar o trabalho e depois tudo colocado em votação, cada bispo dando a sua contribuição, indo à plenária, enfim, até que saia a mensagem, né? Então, a mensagem ao Papa, ao prefeito do dicastério para os bispos em Roma, a mensagem ao povo brasileiro e, pela primeira vez, a mensagem ao povo católico. Uma mensagem exclusiva ao nosso povo, né? Aos católicos, diretamente. Uma mensagem lindíssima que vale a pena ler, reler, pensar, refletir, trabalhar nos conselhos paroquiais, de pastoral, da ação evangelizadora, porque ali é algo que surgiu mesmo do coração dos bispos. Primeiro, um agradecimento pelo trabalho, pelo testemunho dos católicos e depois linhas, né, de direcionamento, como devemos viver nossa fé como católicos neste Brasil cada vez mais urbano, cada vez mais diversificado. Né? Padre, e aproveitando o gancho que o senhor falou do povo católico, eu queria te perguntar, quais são as maiores dificuldades que a Igreja Católica enfrenta hoje aqui no Brasil? E se houve a oportunidade de, na Assembleia Geral, discutir esses principais temas de dificuldade, buscando como solucioná-los da melhor maneira? Sim, é uma pergunta difícil, porque nós não se tem uma receita pronta para os problemas. Os problemas, eu não diria, Kaique, problemas. Talvez a gente deveria usar a palavra desafios. Porque não são problemas, são desafios que são lançados e que nós, enquanto igreja, precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo, saber discernir os sinais dos tempos e, à luz da palavra do Senhor e do magistério da igreja e daquilo que é específico da nossa fé cristã católica, encontrar caminhos para responder a estes desafios. Os desafios são imensos. Eu parto a partir do objetivo geral das diretrizes atuais. Né? As diretrizes o objetivo geral começa dizendo assim: evangelizar a partir de Jesus Cristo num Brasil cada vez mais urbano. Talvez esse é o grande desafio. Um Brasil cada vez mais urbano. E quando a gente fala de Brasil urbano, nós não estamos apenas falando de
cidade e campo. Uhum. Porque o campo já está urbanizado, Sim. né? A gente olha todo o agro do país, é todo tecnológico, né? Verdade. Todo tecnológico. Quem está no campo, às vezes, está muito mais conectado do que quem está na cidade. Então, a diferenciação não é urbano aqui entre cidade e campo, mas são estas realidades urbanas presentes na nossa sociedade, né? Nós temos um grande desafio hoje, que é específico deste tempo, deste contexto urbano que nós vivemos. Isso é algo que é pessoal, né? Outros podem pensar de outra forma. Mas, por exemplo, o desafio da individualidade. Eu acho que aqui é um grande desafio que nós temos para a igreja, porque esse Brasil urbano, a sociedade que vai crescendo, as cidades que vão crescendo, as pessoas cada vez mais se fechando em condomínios, em prédios, tudo vai se tornando muito individual, as coisas, individualismo. Hoje você vai no mercado, é tudo individual, você tem até fatia de pizza para comprar, né? Quer dizer, eu moro sozinho, eu não quero comer um brotinho, eu não consigo comer um brotinho, mas eu consigo comer uma fatia de pizza. Então, tem uma fatia de pizza para você comprar. Eu estou em São Paulo, regional fica em São Paulo, eu vou e volto todos os dias para São Paulo. O que mais cresce em São Paulo são estúdios de 24, 30 metros. Bom, você é engenheiro, você sabe disso, né? São estúdios, é o que mais cresce, o que mais se constrói. Isso demonstra o quê? Que cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhas. Vivendo sozinhas. Viver sozinho, viver essa individualidade, é uma realidade que deve nos confrontar. Porque a fé é coletiva. A fé é comunitária. Nós não somos uma ilha, não vivemos isolado. Então, essa realidade urbana que nós vivemos hoje, que afeta o dia a dia das pessoas, que leva as pessoas ao individualismo, que tranca as pessoas em si, a falta de segurança, o medo com as cidades, com tudo, que impede o relacionamento com o outro, as redes sociais, que eu tenho milhares de amigos conectados, virtuais, mas eu não consigo me relacionar, conversar, sentar à mesa com alguém e bater um papo. Esta realidade desafia a gente na nossa evangelização. Porque como nós vamos falar de comunidade, como nós vamos anunciar esta fé comunitária se as pessoas estão vivendo individualmente? Qual a consequência disso? A gente já vê. O enfraquecimento da vida comunitária. Talvez aqui na nossa realidade de Jundiaí, que é uma cidade grande, mas ainda nós vivemos de maneira muito provinciana. Nós somos um povo... O jundiaense é provinciano, né? A gente não larga a mão das nossas tradições. Eu não quis ir morar em São Paulo justamente por causa disso, né? Então a gente talvez às vezes não percebe muito isso, essa mudança. Mas numa grande megalópole como São Paulo, já se percebe isso, o enfraquecimento da vida comunitária. Aqui a gente já percebe isso, porque há um êxodo das pessoas. Eu já não vivo mais a comunidade, eu vou onde me agrada. Sim. Eu vou onde tem um bom estacionamento, onde a missa é um pouco mais tarde para que eu possa dormir até mais tarde, porque eu tenho filho pequeno não acorda de manhã. Eu vou aonde as pessoas não vão olhar feio para os meus filhos porque estão chorando ou andando pela igreja, onde acolhe as crianças. Eu vou aonde tem ar-condicionado. Essa é a realidade. É verdade mesmo. Não é mais a comunidade. Bom, eu vou ali porque eu nasci naquela comunidade, eu vivo a comunidade. Não, eu vou onde é mais fácil, é cômodo para mim, né? Isso é fruto desses desafios deste mundo, desse Brasil cada vez mais urbano, cada vez mais digital, e que a gente enfrenta na evangelização. Isso para dizer de um exemplo. Sim, né? sim. Acho que o desafio da juventude também é um exemplo, é um desafio que a gente precisa ter muito presente, colocar a juventude no centro da nossa ação evangelizadora,
dar espaço para o jovem, confiar no jovem, né? Jovem não pode apenas recolher latim em festa para ter um trocado, para ir para um encontro, para ir fazer alguma coisa. Não, o jovem tem que participar da vida, da decisão da comunidade, tem que estar no Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora, tem que estar no Conselho Paroquial de Economia e Administração. São desafios, né? O próprio desafio da sinodalidade, da gente caminhar juntos, da gente pensar juntos a evangelização, de escutar o outro, de absorver o que há de bom na pastoral do outro, no movimento do outro, e trazer isso para a vida da paróquia, e juntar o que há de bom de todo mundo e transformar isso na evangelização da paróquia. Acho que são desafios que estão lançados aí e que vão depois, sem dúvida nenhuma, cuidar dos pobres. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais desigual. Muito. Vivemos uma realidade de miséria, né? Infelizmente, muitos moradores de rua nas cidades. Como atender essas pessoas? Como anunciar Jesus Cristo? Como dar uma assistência verdadeira, dignidade de vida para essas pessoas? A gente passa em São Paulo, ali no centro histórico de São Paulo, é um absurdo a quantidade de moradores de rua. E as pessoas passam e já não olham mais. Tem aquela música antiga do Padre Zezinho, Utopia, né? Seu nome é Jesus Cristo. Sim. E passa fome. E às vezes eu, para ir depressa à igreja, passo e nem me dou conta, né? A música é mais ou menos assim. Essa é a realidade. O morador de rua hoje em São Paulo está virando parte da arquitetura da cidade. De tal maneira que as pessoas passam e não dão bola mais, né? O problema da violência, da criminalidade, tudo isso são desafios que a gente tem que ter presente na nossa evangelização, né? Forte, viu? Nossa, Que aula. realmente, viu? Né? Padre, e pegando um gancho rapidinho aqui, o senhor falou sobre essa questão dos jovens, né? Eu até ia perguntar isso mais pra frente, mas aproveitando que o senhor falou sobre, hoje nós temos, em grande parte das igrejas católicas, o número de jovens vem diminuindo, né? E eu até acompanhava um podcast que era um irmão evangélico que estava falando sobre, e ele falou assim, nossa, mas as pessoas falam que existem muitos jovens na igreja evangélica do que comparado com a igreja católica. Mas se a gente for analisar a quantidade de jovens que existem na igreja evangélica, muitos estão ali por uma conversão que não existiu, mas que é apenas uma conversão de tirar foto e postar para falar que está indo na igreja tal, que tem o culto tal, porque é cheio de luz, isso e aquilo. Como que o senhor analisa essa situação, padre? Eu acho que assim, primeiro, a gente tem que bendizer a Deus que os jovens ainda estão na igreja. Sim. Seja na igreja católica, seja numa igreja evangélica. Agradecer que os jovens estão buscando a Deus. Um jovem hoje buscar a Deus numa comunidade de fé, seja na igreja católica, seja em outra comunidade de fé, é um milagre. Você é jovem, todos nós somos jovens aqui, e vivemos esta realidade de sermos o tempo todo atacados pela universidade, pela escola, agora pela internet. As possibilidades dos jovens se abrem de uma maneira, de um leque, é como se fosse um leque que se abre. Os jovens têm uma possibilidade de ter tantas coisas à sua disposição hoje. E são atacados o tempo todo. Então, um jovem que está na igreja, numa comunidade de fé, já é um milagre, né? Outra coisa é o que se busca nesta comunidade de fé, né? E aí a gente não pode julgar a intenção, o desejo, o coração e nem mesmo aquilo que se oferece, porque também nós teremos que nos julgar o que nós estamos oferecendo aos jovens, né? Eu acho que não só em relação à juventude, mas em relação à boa parte de nós cristãos,
muitas vezes nós buscamos a Cristo não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode nos dar. Essa é a experiência bíblica. As pessoas iam de uma margem a outra, atravessavam o lago, ia e se encontrava com o Senhor, nem tanto para ouvir a sua palavra, mas porque ele deu de comer a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Transformou 5 pães e 2 peixes em alimento, matou a fome do povo, curava, fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. As pessoas iam atrás de Jesus, nem tanto por aquilo que ele era ou aquilo que ele falava, mas aquilo que ele oferecia. Eu penso que hoje nós vivemos um pouco essa realidade também, não geral, né? Mas de que muitas pessoas ainda vão ao encontro de Cristo por aquilo que ele pode oferecer. E aí a nossa missão enquanto igreja, saber trabalhar bem isso na nossa evangelização. Porque ao invés da gente ver isso como um pessimismo, a gente tem que ver isso como uma possibilidade de alcançar estas pessoas que estão indo buscar alguma coisa, ainda que vão a uma gôndola de mercado buscar um produto, um sacramento, alguma coisa. Ali deve ser o local onde a gente deve evangelizar, onde a gente deve acolher essas pessoas. E aí o nosso papel na Igreja Católica de formar bem, de ter uma boa formação, de ter pastorais bem formadas, agentes de pastorais bem formados, padres, diáconos, os nossos seminaristas, para saber acolher essas pessoas que chegam e que talvez estão buscando aquilo que Jesus pode oferecer e não aquilo que ele é de fato, né? Então, eu acho que nós temos um campo aberto. Eu não critico quem vai pela agitação, pela empolgação. Porque se a gente tem uma pastoral bem trabalhada, se a gente sabe usar do querigma, se a gente sabe pronunciar uma palavra de misericórdia, de salvação para aquela pessoa, aquela realidade que a pessoa está, talvez na empolgação, é a oportunidade da pessoa ser de fato, se transformar de fato num discípulo missionário de Cristo. Bonito, viu? Muito. Nossa Senhora, padre, olha! Andou bem. E, padre, como que foi o processo para o senhor se tornar secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB? Quem souber, me dê a resposta. Até hoje eu não sei. Eu sei que meu nome foi cogitado e foi o Dom Arnaldo, nosso bispo, foi consultado e ele me consultou se eu gostaria, se poderia assumir este trabalho, essa função, esse serviço, e eu me vi numa situação bem interessante, porque quando eu recebi essa notícia eu estava chegando de viagem. E meio que eu tive que dar o sim ali na hora para Dom Arnaldo poder comunicar a presidência do regional. E antes de viajar, 15 dias antes de viajar, eu tinha pedido para o Dom Arnaldo que eu gostaria de ficar na paróquia, na Nova Jerusalém, por mais, pelo menos uns 3 anos, curtir um pouco a paróquia, porque os anos de coordenador da ação evangelizadora, eu fiquei 10 anos como coordenador da ação evangelizadora, foram muito intensos e eu estava cansado, né? Então, eu queria, logo que Dom Arnaldo chegou, eu já coloquei à disposição e falei para ele da necessidade de se pensar um novo coordenador, para dar fôlego, trazer gente nova, ideia nova, cabeça nova, enfim, tudo isso ajuda, a gente não pode perpetuar numa função, né? E ele, quando ele tinha já escolhido o novo coordenador, que é o Padre Antônio Carlos, né? E estava certo que eu ficaria 3 anos só com a paróquia, tudo que eu queria, né? E ele tinha feito uma outra proposta para mim e eu tinha dito para ele, não, eu prefiro, me deixa na paróquia só, deixa eu descansar, depois a gente vê o que faz.
E ele tinha concordado. Quando eu volto de viagem, ele vem com a notícia de que o meu nome foi indicado e que ele precisava dar uma resposta para o Dom Júlio, que é o presidente do regional, o arcebispo de Sorocaba, e que ele estava indo para Sorocaba naquele momento, ele estava no aeroporto. E eu virei para ele e falei, olha, eu não vou dar essa resposta, é o senhor que vai me dar essa resposta, porque há 15 dias eu neguei um serviço para o senhor. Eu não posso dizer agora que eu vou assumir esse serviço. Então, o que o senhor diz? E o Dom Arnaldo diz, aceita. Então, eu aceito. Né? Então, foi assim, na obediência, né, sofrendo, lógico, porque eu estava num momento muito legal, interessante do trabalho pastoral na Nova Jerusalém, mas fui com o espírito aberto, como sempre fui para as missões que a igreja me chamou aqui na Diocese de Jundiaí, né? E estou lá, aprendendo, tentando entender ainda, estou servindo, não vejo isso como algo assim espetacular, nada. É um serviço, né? Que trabalha muito, né? Então, eu sou agradecido a Deus de poder colaborar com a igreja nesse sentido, mas entendo isso tudo como um serviço. Hoje estou lá, amanhã, olha, você precisa voltar para a sua diocese, preciso de você em qualquer paróquia, eis-me aqui, vamos, e tranquilo, né? E ao contrário que o povo pensa, não apareceu a vaga lá na internet, o senhor se candidatou, né? Nada, imagina. Pelo contrário. Pelo processo seletivo. Pelo contrário, nas assembleias, eu sempre participei como coordenador diocesano da ação evangelizadora, eu participava das assembleias do regional. Então, as assembleias do regional com os bispos e a assembleia das igrejas particulares, que reúne todas as dioceses com representantes das dioceses. Então eu fui em 10, 11 assembleias. Eu sempre ficava escondido, nunca fui de aparecer muito. Aliás, eu morro de vergonha. Pode parecer que não, mas eu morro de vergonha, né? Então, não teria motivo nenhum de, foi buscar isso, desejou, almejou. Pelo contrário. Você me pergunta hoje, onde você prefere estar? Eu prefiro estar numa paróquia, né? Eu me vejo vocacionado para o trabalho da paróquia, né? Mas também entendo que esse é um serviço que a igreja me pede e isso é missão também, né? Então, é um pouco isso. E, padre, o que o senhor desempenha nessa função? O senhor pode explicar um pouco melhor para nós? A própria palavra diz, secretário executivo. Eu executo as decisões da Assembleia, as decisões do Conselho Episcopal Regional e da Presidência, né? Sim. Então, o meu trabalho é esse, de executar as decisões do Conselho Episcopal Regional, a partir da presidência do regional. Depois, no dia a dia, o meu trabalho é de articulação com os coordenadores e assessores estaduais das pastorais, organismos, comissões, movimentos que estão organizados no estado de São Paulo, né? Depois, esta relação com os bispos do regional. São 42 dioceses, o nosso regional, o Regional Sul 1, é o maior regional da CNBB. A CNBB está dividida em 19 regionais, o Sul 1 é o maior, até pela proporção do estado de São Paulo. 42 dioceses. Na Arquidiocese de São Paulo existem 6 regiões episcopais. Então, cada região episcopal na Arquidiocese de São Paulo é praticamente uma diocese, que tem um bispo auxiliar, né? E que cuida do trabalho ali, dos padres, do trabalho da ação, mas é praticamente uma região. Tem região episcopal com 1 milhão de habitantes na Arquidiocese de São Paulo. Né? Tamanho da Diocese de Jundiaí. Sim. Né? Então, podemos dizer que são aí 42 dioceses, mais as 6 regiões episcopais, são 49 bispos titulares entre os bispos diocesanos e os auxiliares, e nós devemos ter aí em torno de 20 bispos eméritos no estado de São Paulo, né?
Agora, na Assembleia em Aparecida, o Regional Sul é sempre o maior, né? Sim. Então, nós estávamos em 56 bispos, estavam em 56 bispos lá. Até muitos tiravam sarro de mim, assim, os secretários executivos dos outros regionais, porque um secretário executivo vinha lá com 7 livros para entregar. Eu vinha com 2 caixas, porque é o maior episcopado dos regionais, né? Então, eu faço essa articulação também com as dioceses, com os bispos, além de cuidar da administração da sede, né? Eu administro, junto com o bispo secretário, que é o Dom Carlos, o bispo auxiliar de São Paulo, a gente administra o dia a dia da sede do regional, né? Que fica lá em São Paulo, Que fica né, em São padre? Paulo, na Bela Vista. Que bacana, não? Quanta responsabilidade. Quanto trabalho também, né, padre? Muito trabalho, muito trabalho. E, padre, ainda falando um pouco desta questão da CNBB, qual a sua opinião quanto aos que se autodenominam influenciadores católicos, mas que muitas vezes atacam esse organismo da igreja que é a CNBB? Veja, todo trabalho de evangelização, ele é bom e necessário. Eu acho que o trabalho de evangelização na internet hoje é mais do que necessário. É uma ágora onde nós devemos estar, é um areópago onde nós devemos estar. Sim. Né? Agora, aqueles que se dizem católicos, mas que atacam a própria igreja, a própria casa, a própria família, esse já perdeu todo o sentido da evangelização. Por mais que bem intencionado que esteja em fazer o serviço de evangelização. A internet não é o lugar de se lavar roupa suja, né? O lugar onde a gente faz isso é na comunidade. Sim. Né? É na comunidade, é no dia a dia, é na conversa, é sentando, é dialogando, enfim. Então, esses que atacam realizam um desserviço em favor da evangelização. Por mais que bem intencionados estejam, mas realizam um serviço. Por quê? E explico em poucas palavras. Porque existe um princípio fundamental daquilo que nos constitui como igreja, povo de Deus, que é o princípio da Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, da Constituição Dogmática Lumen Gentium. A igreja é comunhão. Pronto. Esta frase, a igreja é comunhão, é que deu toda a reviravolta do Concílio Vaticano II. E fez com que a gente se compreendesse como povo de Deus, né? Que invertesse a ideia da pirâmide, né? Então, a ideia da pirâmide eram os papas, os bispos, cleros, né? E depois o povo de Deus. O Concílio Vaticano II inverte essa lógica e nos coloca todos como povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, clérigos e leigos, cristãos leigos, cristãs leigas. Somos o povo de Deus, né? Quando se diz assim, por exemplo, a gente vai falar alguma coisa, vai saudar e saudar todo o povo de Deus, saúde o bispo, os padres, os diáconos. Isso é um erro, porque nós clérigos somos o povo de Deus também. Sim. Essa é a concepção, esta é a base da nossa identidade a partir do Concílio Vaticano II. Nós precisamos recuperar isso. A igreja é comunhão. Né? Recuperar, como dizia João Paulo II, na Novo Milênio Ineunte, quando foi inaugurar o ano 2000, o jubileu do ano 2000, São João Paulo II dizia que nós precisamos redescobrir a mística da comunhão. Né? E talvez mais do que nunca hoje, o que a gente precisa descobrir é a mística da comunhão. Né? Trazer de novo para o centro da nossa evangelização a mística da comunhão. Né? Isso nos faz igreja. Rompeu isto, seja o que for, seja quem for, rompeu isso, está prestando um desserviço à evangelização e à igreja, por mais que tenha boa intenção.
Padre, e como nós cristãos podemos reagir diante destes ataques e o que nós podemos fazer para que, de uma maneira mais clara e eficaz, a mensagem que a CNBB quer passar possa chegar de uma maneira melhor nas nossas paróquias, nas nossas realidades de comunidade? Obediência da fé. Obediência da fé. Entendeu? A obediência, ela não é que ela tem que ser cega, mas é a obediência da fé. Nós precisamos recuperar esse espírito de obediência, de amor aos pastores da igreja, particularmente aos bispos, né? Sim. Eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas eu não posso atacar. Eu não posso atacar, eu não posso falar mal, né? Eu tenho de rezar, eu tenho de receber tudo na obediência da fé, né? Eu acho que também falta um pouco isso, a gente ser obediente, não fazer uma igreja segundo os nossos esquemas, segundo os nossos critérios, segundo as nossas vontades. Esse é o pecado do orgulho, que é o pecado da soberba de Adão, né? É o pecado, o primeiro pecado, o pecado do orgulho. O orgulho nos faz dono de nós mesmos. Tudo tem que ser do meu jeito, como eu quero, na hora que eu quero. Se não é dessa forma, briga, xinga, reclama, murmura, fala mal. Tá todo mundo errado, só eu tô certo. Esse é o pecado do orgulho, o pecado da soberba. E qual a virtude para se combater este pecado? A virtude da humildade. Nós precisamos redescobrir dentro das nossas comunidades e a partir das comunidades. Por isso que eu falo que o grande desafio da evangelização é o redescobrir a pertença à comunidade. Se a gente descobre essa virtude da humildade, da obediência da fé, isso não significa não questionar, tá? Que fique claro, não significa uma obediência cega. Sim. Mas a obediência da fé, de acolher, de entender que um episcopado reunido numa assembleia é uma experiência de Pentecostes. Os bispos estão reunidos, estão pensando, estão agindo, estão rezando, estão conversando. Vai me dizer que ali o Espírito Santo não passa? Que passa somente naquele que acha que a ideia dele é melhor do que 400 bispos reunidos em assembleia, em oração? Essa dimensão nós precisamos recuperar. E isso a gente recupera na humildade da fé, na obediência da fé, né? Acolher com simplicidade tudo aquilo que o magistério ordinário da igreja propõe para nós. O problema são os magistérios paralelos que vão surgindo, né? Não. A obediência aos nossos pastores, obediência ao Papa, obediência aos bispos que estão em comunhão com o Papa, né? E pronto, acabou. E que essa obediência se dá também na paróquia, em relação ao pároco, num clima de diálogo, num clima de escuta um do outro, não num clima de eu mando aqui, é do meu jeito, eu faço. Isso não serve na evangelização Sim. hoje. Mas numa abertura sincera de diálogo, de conversa, na obediência da fé, aquilo que é, de fato, a nossa fé, desde sempre, desde as primeiras comunidades. E, padre, é até engraçado, né? Se a gente for parar para analisar claramente toda a situação, né? Que nem o senhor falou. 400 bispos reunidos, né? Que bonito isso, né? Bispos do Brasil todo reunidos, todos juntos. E aí a gente pode ir um pouquinho mais além, né? Ele não é bispo porque ele quis ser bispo. Ele é bispo porque ele foi chamado a ser bispo. Lógico. Quem inspirou? O próprio Espírito Santo. Então, né, impossível que o Espírito Santo tinha inspirado para ser 400 bispos e 400 bispos que estariam ali aleatoriamente, né, padre? Lógico. Então, tudo isso você vê. O dedo de Deus que agiu, né, padre? Lógico. E depois, assim, perceber com muita clareza isso. Mesmo estando os 400, nem todos concordam, nem todos têm a mesma opinião sobre determinado assunto, determinada coisa. Como também nós, num clero, nem Sim. todos pensamos a mesma coisa. Mas sempre se chega a um denominador comum, né? Que aproxima mais daquela realidade
necessária para a evangelização. Então eu posso até não concordar, mas eu entro na comunhão, né? Esse é o segredo. Sim. A gente entra na comunhão, porque é melhor errar na comunhão do que tentar acertar sozinho. Sim, Né? sem dúvida. Sem dúvida. E, padre, então, hoje o senhor desempenha uma função no nosso regional, mas antes disso desempenhou algumas funções aqui na nossa diocese, né? E queremos falar um pouco sobre as suas experiências pastorais aqui na nossa diocese de Jundiaí. Quais foram, padre, os aprendizados que o senhor teve ao trabalhar diretamente nas paróquias aqui da nossa diocese? Muitos aprendizados. E cada paróquia com a sua realidade, cada paróquia com a sua identidade, o seu perfil. A minha primeira paróquia, que eu falo que foi o primeiro amor, né? É a São João Bosco, no Eloy Chaves. Graças a Deus. Ali eu assumi a paróquia muito novinho, né? Com 27, 28 anos. Não que eu não seja novo, mas no início do ministério. Sim. Né? Eu tinha 1 ano de padre quando eu assumi a paróquia do Eloy. Então, certamente muitas coisas boas aconteceram, mas também errei bastante, né? No ímpeto de querer acertar, de querer ter a resposta para os apelos, para a evangelização, enfim. Então, eu acredito que o Eloy me começou a amadurecer, né? Depois saí do Eloy e fui para Cristo Redentor, em Várzea, que você acompanhou um pouco porque estava lá. Tive essa grata alegria. E ali uma paróquia totalmente diferente no seu estilo de evangelização, uma dimensão de santuário, todo o movimento realizado ali em torno da paróquia, muita gente. E ali foi um grande desafio, dadas as circunstâncias, né? E foi onde de fato me amadureceu no ministério, onde eu tive que enfrentar desafios muito concretos, situações desgastantes, mas que me amadureceu imensamente no meu ministério. Depois, saí da Vila Cristo, fui para o seminário, como reitor da filosofia e vice da teologia. E ali uma experiência totalmente diferente de você retornar ao seminário na condição de reitor, no momento em que se estava dividindo as etapas de formação, tendo 2 casas Sim. distintas, 2 reitores. Então também desafios que foram aparecendo e que também foram moldando o meu ser padre. É uma graça trabalhar na formação. É um desafio, mas é uma graça muito grande o trabalho da formação, porque nos deixa mais humanos. Eu acho que o trabalho na formação faz com que a gente se torne mais humano. É verdade que às vezes você tem que tomar uma decisão, às vezes você tem que ser mais dura, às vezes tem que ser um pouco mais firme, mas te deixa mais humano. Então, estes anos da formação me fizeram mais humano. E depois saí do seminário e assumi a Nova Jerusalém, né? E ali foi uma graça muito grande, porque a minha vocação nasceu ali da paróquia Nova Sim. Jerusalém. A minha primeira comunhão foi ali onde eu senti o chamado da vocação para ser padre no dia da primeira comunhão. Foi ali que eu fui ordenado padre. Então eu tenho um afeto muito grande com a paróquia Nova Jerusalém. E sobretudo porque ali eu vivi o período mais dramático, acho que de todos nós, que foi a pandemia. Né? E ali a gente teve que redescobrir uma forma de evangelizar, para manter a paróquia, manter a fé viva, não deixar que o medo, as agitações tomassem conta de cada um de nós, né? E ali, eu de fato me reinventei na pastoral, né? E no modo de ser padre. Gozado que a pandemia
nos afastou uns dos outros, mas foi o tempo em que eu mais me aproximei dos paroquianos. Seja por telefone, seja por mensagem, seja na videoconferência, seja fazendo alguma coisa na internet, foi o tempo que eu mais me aproximei das pessoas, né? Então, também Deus sabe tirar as coisas boas das ruins, né? E a Jerusalém, de fato, foi uma experiência única, porque também ali tem a minha comunidade do caminho neocatecumenato, porque o caminho, desde antes de entrar no seminário, Sim. é onde eu me alimento de fato para poder viver o meu ministério, né? Ter irmãos concretos que me conhecem, que conhecem a minha história, que eu posso ser um irmão dentro daquela comunidade, não apenas o padre, não apenas o pároco, que eles podem me corrigir, que eles podem me colocar na verdade, que a gente caminha junto, celebra junto, prepara junto, né? Vive a fé juntos. Então, também isso foi uma ajuda muito grande e que tem sustentado o meu ministério, né? Então, são completamente realidades distintas que pouco a pouco foram me amadurecendo e foram me ajudando a ser o padre que eu devo ser, ou que eu estou tentando ser, né? Eu sei que ainda tem muita coisa a ser trabalhada, eu sei que eu ainda erro muito, né? Eu sou sanguíneo, então sanguíneo, eu acho que eu sou colérico. Eu me perco em tudo isso, né? Mas o padre Marcinho, que gosta muito disso, então eu sou colérico, né? Aquela coisa do ímpeto, do impulso e coisa e tal, que faz, que vai. Então eu sei que também, às vezes, nesse jeito, eu acabo machucando, magoando muitas pessoas. Mas assim, eu tenho uma facilidade também de reconciliação. Quando eu percebo o erro, já vou, procuro, peço perdão e pronto, e vamos para frente caminhando. E tudo isso vai nos amadurecendo. Graças a Deus, porque nós não somos uma máquina programada, Sim. somos humanos, né? Erramos, acertamos, mas é importante ter essa consciência da nossa debilidade e saber pedir perdão quando precisa, né? É isso Mas aí. aproveitando o gancho rapidinho, eu lembrei, eu tinha que perguntar isso. E vem. Porque veio aqui alguns convidados recentemente e deduraram um senhor pra nós, né? Só que a gente já sabia que o senhor vinha, a gente não podia Sim. falar pra eles que o senhor ia estar aqui, né? E aí eles falaram pra nós que o senhor jogou uma bomba pra eles quando foi pra fazer o La Pietà. Eles disseram isso pra nós. Foi o pessoal do La Pietà que veio aqui? E eles chegaram, Aqueles não, jovens queridos. porque o padre Leandro só chegou e falou assim pra nós: eu reservei o Politeama e a gente vai fazer um musical lá. E foi isso. Então eu vou te contar um segredo. A ideia do La Pietà surgiu do desejo de movimentar os jovens, de fato, em vista da Jornada Mundial da Juventude. A gente estava com mais de 100 jovens para ir para a jornada. Sim. Né? Então, eu aproveitei o período das lives e fizemos 2 lives musicais. Uma live sertaneja e a outra live, eu acho que foram com músicas, variedade de músicas, Sim. enfim. E deu muito certo. Mas, quando chegou esse momento que surgiu o Pietà, já não tinha mais as lives, porque tudo já estava a vida normal. Sim. Então não teria sentido fazer a live. E eu fiquei pensando o que fazer, porque eu acho que vender pizza, bombom, pães, isso já não dá mais, entendeu? Uhum. A gente tem que usar da criatividade, usar do potencial do jovem, se servir da arte, da música, do esporte para evangelizar a juventude de hoje, né? E aí eu pensei num primeiro momento em fazer uma encenação da paixão ali na paróquia mesmo, no estacionamento da paróquia, na sexta-feira que antecedesse a Semana Santa, enfim, e fazer uma coisa meio que caseira, vamos dizer assim. E um dia pensando nisso, pensando em roteiro, pensando nas coisas,
me veio assim, por que não fazer no Politeama? Por que não, né? Por que não? E no domingo seguinte tinha uma reunião da jornada com os responsáveis, com os jovens, com todo mundo pensando um pouco nos próximos passos. Isso eu acho que já era, se não era final de dezembro, começo de janeiro. E eu lancei a ideia, falei, olha, eu gostaria de fazer uma encenação da Paixão de Cristo no Politeama. Já reservei o Politeama e, portanto, o que vocês têm a dizer sobre isso? Todo mundo me olhou assustado, os responsáveis, os catequistas. Tipo, já Tá, tem, agora tá ficando louco. Dei a minha ideia, enfim, todos ali meio que assustados, concordaram, acharam interessante, vamos trabalhar. Começou a trabalhar, a Débora, né, que trabalha na Cúria, enfim, foi ajudando com o roteiro, montando o roteiro, os irmãos dela, o Israel, o Miguel, que fez Jesus esse ano, que acho que esteve aqui com vocês Sim. também, né, foram montando o roteiro, mas a ideia inicial era uma encenação. Só que a gente tinha pouco tempo, tinha 3 meses, então não ia dar tempo para decorar as falas. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma encenação musicada a partir dos cantos do caminho, porque os cantos do caminho são bíblicos, é a cena pronta, né? E só encenar a partir do canto. E aí mudou todo o contexto. E aí foi que foi surgindo o Pietà da forma como estava. Mas até chegar esse momento, o Politeama não existia. Eu lancei, começamos, depois que eu fui correr atrás do Politeama. Esse é o segredo, ele não tinha. Aí eu vi que a coisa tava já. Tinha ficado sério, eles tinham pego gosto. Tinha coisa aí que eu fui atrás do Politeama. Aí movimentei todo mundo, né? E aqui, justiça seja feita, né? Um grande agradecimento à Prefeitura Municipal de Jundiaí, o nosso prefeito, o Luiz Fernando, junto com o gestor de cultura, com o diretor do Politeama, que abriram as portas para nós, colocaram a data do evento ali naquela sexta-feira que antecedia Domingo de Ramos, e depois todo o trabalho que foi feito, e aí a Câmara de Vereadores, através do Juninho, vereador, colocou para ser votado e entrou como calendário oficial do município, né? O La Pietà está no calendário de eventos da cidade agora. Mas surgiu assim, né? Depois que eu corri atrás. Coisa de louco. E como que fica seu coração, padre, vendo a proporção que o La Pietà tomou? Feliz, agradecido, porque a ideia do La Pietà não é ser algo técnico. Sim. Aliás, desde o primeiro dia nós temos insistido isso. E eu sei que os catequistas que acompanham os jovens, os responsáveis, também têm dito isso, né? O La Pietà nasceu na necessidade de evangelizar. O principal movimento do La Pietà é a evangelização, não é o ganhar dinheiro para a jornada. O dinheiro é consequência da evangelização. Porque a Jornada Mundial da Juventude, ela começa na paróquia. Sim. A jornada se dá na paróquia. A comunhão dos jovens se dá na paróquia. Então o La Pietà proporcionou isso, um trabalho de equipe, de comunhão, de organização, de disciplina, né? E tudo isso ajudou para que o grupo fosse coeso, sério, lá em Lisboa, por exemplo, né? Imagine você com um grupo de 92 pessoas, 92 jovens em Lisboa, no meio daquela multidão, pega trem, pega ônibus e pega metrô, e o grupo todo. Então, todo o trabalho de disciplina, de organização, de cuidado um do outro, que o Pietà favoreceu, serviu para a gente viver a JMJ, né? Então, o mais importante dos trabalhos que se realizam em função da JMJ não é o dinheiro é consequência. Uhum. O dinheiro vem pela misericórdia de Deus, pela providência de Deus. O mais importante é a evangelização. E o La Pietà tem evangelizado, tem cumprido este papel.
seja com os jovens da paróquia que estão trabalhando, que estão inseridos como atores ou nos bastidores, seja com os responsáveis, com os catequistas que acompanham esses jovens, mas principalmente com o movimento de evangelização que o La Pietà, nesses 3 anos, realizou na cidade, né? Muitos jovens que estão na crisma hoje da Nova Jerusalém estão por conta do La Pietà. Muitos jovens que estão indo para Jerusalém hoje estão porque os pais veem o trabalho que é realizado com a juventude na paróquia. Então o Pietà cumpriu o seu papel, né, de evangelizar. O dinheiro é consequência. Só, e o La Pietà realmente toca corações, viu? Nós fomos esse ano, né? Nós fomos esse ano, tivemos essa grata alegria e É. Sensacional. Sensacional. E todos É os isso. anos surpreende. Sim, todos esse os ano anos. teve as cenas novas, Sim. né? Teve a cena maravilhosa do Só a Sós, né? Sim. Maria ali junto da cruz. Estava faltando isso, algo de Nossa Senhora. Já no ano passado a gente tinha dito isso. E graças a Deus eles conseguiram intuir bem esta ideia e ficou perfeito isso, né? Ficou mesmo. Cada dia melhor. Bom, eu vou falar um pouco aqui, Kaique, mas eu vou pedir licença para você para falar algumas coisinhas antes. Então acho que Não pode chorar. Não, ainda não. Em meados de 2010, mas eu acho que foi isso, né, amor? A data. Para entrar na pergunta. A gente foi conhecer a paróquia Dom Bosco, né? E lá estava o senhor do domingo. A gente nunca tinha ido, nunca tinha participado de uma missa assim. E foi aí que a gente foi tocado, né? A gente falou, a gente precisava disso, né? A gente estava, apesar de a gente ser batizado, a gente tinha feito várias coisas dentro da igreja, mas não tinha sentido não é um chamado, que nessa época não foi o chamado ainda, né? Mas aí a gente foi para lá, e quando o senhor foi para Cristo Redentor, a gente foi lá também, acho que quando foi assumir lá. E aí a pergunta é, como foi para sair assim da carismática, né, para ir para Caminho. Caminho neocatecumenato. E como que foi essa transição para o senhor, assim, porque nós, né, não sabemos como que é essa diferença para o senhor. E a gente queria entender um pouco mais. Lógico que tem bastante diferença. Sim. Né? Mas assim, Deus me deu uma graça, que eu considero de fato uma graça e que me ajuda muito no meu ministério pastoral, presbiteral hoje, de compreender a diversidade dos movimentos. Eu acredito que os movimentos e as novas comunidades precisam ser olhados com muito carinho pela igreja, porque norteiam hoje, impulsionam hoje o trabalho de evangelização, né? E eu sempre tive uma abertura muito grande com os movimentos, desde a época do seminário, a Renovação, Caminho, o Cursilho, o ECC, enfim, sempre trabalhei. Agora, para entrar na sua pergunta, entre a Renovação e o Caminho, como trabalhar isso? Primeiro tem que entender um pouco a minha história, né? Porque eu conheci a Renovação Carismática Católica jovenzinho, né? Jovenzinho. Mas nunca fui de grupo de oração. Nunca caminhei num grupo de oração, nunca fiz escola Paulo Apóstolo que tinha na época, nada disso. E o meu maior contato, a minha aproximação, a proximidade com a Renovação Carismática Católica foi, de fato, em 2003, 2004, quando eu fui fazer o estágio pastoral do seminário na paróquia Cristo Redentor, né? Ali eu conheci a renovação, de fato. Depois, dentro do seminário, fui em alguns retiros para seminarista, o Renascem, né? E ali a gente foi tomando conhecimento da renovação. Mas a minha
a minha espiritualidade é do caminho neocatecumenal, né? Que é esse itinerário de formação cristã, válido para os dias de hoje, e que tem como proposta você refazer as etapas do seu batismo, pouco a pouco, para tomar consciência desta dignidade de filhos de Deus, da eleição que Deus realiza na nossa vida, né? Então, o caminho, mais do que um movimento, o caminho é uma iniciação cristã dentro da igreja, né? E eu entrei no caminho antes de entrar no seminário. Eu entrei no caminho em 98, lá na paróquia São Pedro Apóstolo, que é a minha paróquia de origem, né? E depois eu saí do caminho da São Pedro Apóstolo e vim caminhar na Jerusalém, porque aí eu já estava no seminário, ficava difícil para ir caminhar na Comercial, era uma época de escrutínios, enfim, e foi aí que eu fui para Jerusalém para ficar mais perto ali do seminário e poder caminhar melhor. Dentro desse período, eu tive meus momentos de crise também com o caminho, deixei a comunidade, foi aí que a renovação apareceu com força, foi aí que apareceu a necessidade da evangelização de uma maneira diferente no Eloi, foi aí que eu levei o cerco de Jericó para o Eloi e começou todo aquele movimento imenso, né? E nesse momento também eu entrei numa crise profunda com a comunidade, com o caminho em si, né? E foi justamente no período de 2014, que eu estava na Cristo Redentor como pároco, que eu me vi necessitado da comunidade, né? E foi aí que a comunidade do caminho foi para mim o alicerce. Foi aí que eu me senti defendido pelos meus irmãos de comunidade, né? E salvo, inclusive, no meu ministério, né? E aí, lógico, passei por um processo de reconciliação comigo, com a minha história, com o caminho, e voltei para a comunidade. Depois, os 3 anos que eu fiquei no seminário, a gente não tinha paróquia. Então, chegava final de semana, era um desespero. E foi aí que a minha comunidade, de fato, foi a minha segurança, né? Porque a gente celebrava a Eucaristia juntos. Eu celebrava a Eucaristia com a minha comunidade, na intimidade da comunidade. E ali eu fui amado e pude amar, né? E a minha história foi encontrando sentido ali, junto com os irmãos. Então, hoje, lógico que o caminho ele tem uma força no meu ministério, né? Mas isso não significa fechamento às outras realidades. Eu nunca fui fechado a nenhuma realidade. Aliás, eu acredito que o pároco não pode se fechar a uma realidade, né? A gente não pode abraçar tudo, não tem como dar conta de tudo. Sim. Mas não podemos nos fechar a nenhuma realidade. Tem que estar aberto a tudo, né? E eu acho que Deus tem me dado essa graça ao longo do meu ministério de ser aberto, né? De saber aquilo que me faz bem, que é o caminho neocatecumenato, mas também que eu, como pároco, como pastor, tenho que estar aberto a todos e dar oportunidade para todos. A paróquia tem que ser para todos, né? Então, eu sei, graças a Deus, é uma graça de Deus. Eu sei lidar muito bem com isso. E nós agradecemos. E aí, nesses chamados, foi reitor do seminário. Não é isso? Isso. Quando eu saí da Vila Cristo, quando eu estava na Vila Cristo, em 2014, comecinho de 2015, Dom Vicente, que era o bispo, né, me convidou para ir para o seminário como reitor. Na verdade, eu achava que eu iria mais como uma ajuda ao padre João Marrom, que seria o reitor, né? Mas no fundo, eu acho que foi um carinho de Deus e de Dom Vicente ir para o seminário, né? Dado tudo o que eu passei em 2014, dado a situação que eu me encontrava comigo mesmo, né?
Então eu acho que foi uma forma também que Deus e a igreja achou até para me preservar na minha vocação mesmo, né? Na minha vocação. E eu sou muito grato. E fui para o seminário com esse espírito de serviço. E foi onde me amadureceu muito e me fez humano em muitas coisas, né? O seminário me fez humano, porque a gente vê como nós somos débeis e como o Senhor sabe usar das nossas debilidades, né? Então, eu sei que eu talvez fui muito duro em alguns momentos, né? Tem alguns que talvez foram afetados até mesmo pelo meu jeito, né? de ser, de conduzir as coisas no seminário. Mas a gente sempre fez tentando acertar, tentando ser fiel à igreja, ao projeto formativo da diocese, né? Mas eu posso dizer que o seminário me amadureceu muito e me fez humano. Nesse período, assim, o que mais te marcou mesmo? Que você falou, nossa, isso aqui ficou... No seminário, no período do seminário, como reitor? Ixi, Maria. Não, foram várias as situações, né? Assim, muito concretamente, nós tivemos que construir a Casa da Filosofia, né? E a Casa da Filosofia exigiu muita coisa, porque a gente não estava também num período financeiro muito bom do seminário, tivemos que pedir ajuda às paróquias, muitas paróquias colaboraram, né? Os padres colaboraram muito com a construção da Casa da Filosofia, mas sempre a construção gera um desgaste, né? Então, assim, concretamente, visivelmente, isso. Agora, lógico, o que marcou muito foi poder conhecer a história de cada seminarista, de poder entender cada um, de poder experimentar de fato a misericórdia de Deus que passa, escolhendo, chamando quem Ele quer, né? A própria convivência com o padre João Marrom, ali no seminário, no dia a dia, que é um paizão para nós, né? Então, tudo isso marca a nossa caminhada, a nossa vida. Padre, e aproveitando que o senhor falou do que mais te marcou no seminário, o senhor que foi pároco durante alguns anos, que momento mais te marcou sendo pároco em algumas das paróquias? Nossa, Kaique, mas tem tantos momentos. Mas aquele que foi o... Eu acho que em cada paróquia teve os seus momentos, né? Eu não saberia te responder assim, um momento específico. Foram tudo muito intenso. Eu vivi 3 anos e meio no Eloy, intenso, que eu saí de lá com a sensação de ter ficado lá 15 anos. Eu vivi 6 anos praticamente na Jerusalém, mas também com a sensação de ter ficado 20, entendeu? Eu vivi 1 ano na Vila Cristo, mas também com a sensação de ter passado anos ali, né? Então, tudo foi muito intenso no meu ministério, na minha vida. Não saberia te dizer assim uma coisa específica que marcou. Tudo foram possibilidades, dons de Deus que Deus foi permitindo e que foi acontecendo naturalmente, né? Eu acho que, assim, para não te deixar sem resposta, né? Mas sempre por onde eu passei, sempre eu fiz alguma obra importante, né? Então, acho que isso também marca um pouco, porque obra sempre, você sabe disso. Meu Deus. Obra sempre marca a gente, sempre traz transtorno, verdade. tal, enfim. Então, a obra física, mas por detrás de cada obra tinha um projeto de evangelização. Não é a obra pela obra, não é a reforma pela obra. Tem um projeto, tem vidas por detrás que estavam pensadas ali para que a evangelização acontecesse. Nenhuma obra que eu fiz, por onde eu passei, seja no Eloy, na Vila Cristo, no seminário, com a Casa de Filosofia e na Jerusalém,
todas as obras, reformas foram feitas pensando na evangelização. Tudo, né? Pensando no futuro, pensando numa geração futura que pudesse beber daquela realidade, né? Então, acho que isso marca um pouco o meu ministério também. Especial. Eu lembro, um momento que me marcou muito quando a gente estava lá na Vila Cristo foi quando o senhor chegou e falou assim, não, porque todo mundo vai fazer o tapete de Corpus Christi. E foi algo muito especial, né? Foi a primeira vez que a comunidade toda se reuniu para poder fazer o tapete. É verdade, porque eu trazia a experiência do tapete do Eloy, que é famoso, conhecido, enorme, né? Enfim. E ali na Vila Cristo, naquele momento, havia a necessidade da gente recuperar, de algum sentido, não que não existisse, mas de recuperar um pouco a força da comunidade, a força dos agentes de pastorais, a força daqueles que estavam ali no dia a dia da comunidade, não os que vinham tanto de fora, assim, né? E acho que o tapete que nós fizemos ali na Vila Cristo, e que o Padre Anderson perdura até hoje, foi de fato esse marco para unir as pessoas da comunidade paroquial, da comunidade Santa Teresinha, da comunidade São José, São Benedito, Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina, que eram as comunidades da paróquia, né? E acho que cumpriu bem esse papel, como também a recuperação da festa de Santa Teresinha, né? Trazer de novo para o centro ali a Santa Teresinha, né? Eu acho que isso de fato marcou. No Eloy, o cerco de Jericó, né? Enfim, tudo isso tem os seus momentos aí importantes na evangelização. Na Jerusalém, a formação das comunidades, o pós-crisma, esse trabalho com os jovens que saem depois do pós-crisma, todo o trabalho em vista da JMJ, esse trabalho com a juventude, a recuperação, uma cara nova para a catequese da crisma. Na Jerusalém, a primeira coisa que eu mudei, que eu coloquei como proposta, que conversamos os catequistas, foi a catequese de crisma. Porque desde o início eu percebi que a evangelização da juventude na Jerusalém seria o grande caminho de trazer a Jerusalém de volta para o lugar que a Jerusalém sempre esteve na diocese. A Nova Jerusalém sempre foi uma paróquia muito referencial na diocese, sempre, né? Até porque naquela época, uns anos atrás, não tinham tantas paróquias. Então a Jerusalém sempre foi muito referência, a questão do seminário ali do lado, enfim. E eu percebi que a juventude seria esse pontapé inicial de volta para trazer a Jerusalém o lugar que ela deveria estar ali, enfim. E foi investindo na juventude, de fato, que eu passei os meus anos na Jerusalém. E rendeu bastante. Graças a Deus. A gente vê os jovens da Jerusalém hoje. Nossa Senhora, tem jovem, hein? Graças a Deus. Padre, então, nós vamos para um momento um pouco mais descontraído do nosso podcast. Que vai ser... Nós teremos 2 quadros. Geralmente com os convidados a gente faz um ou outro. Mas com o senhor, como eu gosto muito do senhor, a gente vai fazer os 2. Ai, Deus do céu. Preparado? Vamos Você lá. sabe que quando... É um quadro que chama Pop Quiz. Quando o pessoal da Jerusalém, do La Pietà, vieram aqui, eu fiz esse quadro com eles. Sim. E eu perguntei pra eles, um padre preferido? Aí eles ficaram meio tendenciosos. Não pode falar, né? Padre Leandro, Padre Marcinho, então... Então, padre, eu vou fazer algumas perguntas pro senhor e o senhor responde o que vier Na cabeça, lata. sim, na lata. Tá bom. Preparado? Vamos lá. Último livro que leu. O Elogio da Sede, do cardeal Tolentino. Aliás, eu tenho lido muitas coisas do cardeal Tolentino. Maravilhoso. Ele é um grande teólogo, poeta. Ele escreveu muito no período da pandemia. Sim. Né? O último que eu li é o Elogio da Sede, e agora eu estou atrás de um que ele lançou recentemente, que também me parece ser bem interessante. Se não me engano, a tradução é Metamorfose da Realidade, alguma coisa assim. Então esse foi assim,
de livro, de leitura, Sim. assim, mas esse é o elogio da sede. E depois tenho lido agora recentemente um que foi publicado pela CNBB, que é o Conversa no Espírito, Conversação Espiritual. Também um pouco por conta do trabalho e tal, essa dinâmica do sínodo, né? São esses dois, assim, que eu terminei de ler. Uma série. Nossa, tantas. Você sabe que, antes de responder uma série, posso falar, né? Não Claro! preciso- Eu nunca fui de série. Eu aprendi a assistir série na pandemia. Porque na pandemia nós ficamos em casa. Sim. Estávamos. Era o Milton como diretor espiritual do seminário, o Marcinho, que era o reitor na época, eu na Jerusalém, e o Lupércio, que era o reitor do Propedêutico, continua sendo, só que ele saiu da casa do Traviú e veio aqui para o seminário. E no fim os seminaristas foram dispensados e ficamos os 4 ali. Então todo o período da pandemia ficamos os 4 juntos na minha casa, né? E não tinha muito o que fazer, eu cozinhava e a gente ia a assistir série, né? E foi muito interessante, foi um tempo muito rico da nossa vida, assim, de se aproximar os 4, enfim, né? Foi muito bom. E então a gente assistiu muitas séries nesta época. Então eu tenho meus gostos, assim, são todos. Você fala, mas não é possível que ele assiste essa e assiste aquela, né? Mas eu gostei muito de uma série chamada Lupin. Muito interessante essa série. Depois, The Chosen, agora mais recentemente. La Casa de Papel, lógico. Né? Enfim. Eu acho que essas séries. Eu gosto muito das séries espanholas, né? Então tem bastante coisa aí. Mas Lupin é interessante, vale a pena. Vale mesmo. Fica só a indicação do padre, hein, gente? Uma música. Nossa, eu sou péssimo para música. Ou um cantor ou banda. Eu gosto muito de música sertaneja. E então, assim, tudo que é sertanejo para mim tá feito, entendeu? Principalmente sertanejo raiz. Não gosto muito de sertanejo universitário, essa coisa meio sofrência, né? Eu gosto mais do sertanejo raiz. Esse sertanejo Nutella não, né, padre? Uma passagem da Bíblia. Tem tantas. Mas eu acho que é uma passagem do Salmo, né, que eu gosto de citar muito, que é: ele retira do pó o indigente e o faz sentar no lugar de muita honra e distinção. Eu acho que essa é a nossa condição. Nós somos esse indigente. Não somos merecedores de nada. Eu não sou merecedor de nada, eu não sou merecedor de ser padre, não sou merecedor de nada. Aliás, eu nem deveria ser padre, eu nem deveria estar na igreja, porque eu tinha tudo para não estar na igreja. Eu nasci numa família cristã, mas não era de ir à igreja, né? Então eu fui encontrado pela misericórdia de Deus e colocado na igreja e recebi a fé da comunidade, né? Por isso que eu insisto tanto na importância da comunidade. Eu recebi a fé da comunidade. E no fim, Fabiano e Kaique e todos que nos acompanham, no fim sobrará a comunidade, né? Porque é a comunidade que vai estar lá, no seu caixão, professando a fé na ressurreição com você, né? Talvez os parentes nem venham no velório, ainda mais agora velório de 3 horas, né? Quem mora longe nem vem. Nem vem. Mas a comunidade está lá, os irmãos deixam de trabalhar naquele dia para ir lá professar a fé. No fim, vai sobrar a comunidade,
né? Então, a gente valorizar a comunidade é muito importante nesse sentido, né? Como uma comunidade de irmãos, de fato, né? Mas por que eu dizia isso? Que eu recebi a fé da comunidade, né? E não nem tanto da família. Mas por que eu entrei nesse assunto? Qual era a pergunta? Uma passagem da Bíblia. A passagem da Bíblia, é isso. Para dizer assim, que eu não sou digno de nada, que eu não mereço nada. Nós não merecemos nada. Nós somos esse indigente que foi colocado num lugar de muita honra e distinção. Que o Senhor nos colocou na comunidade, que o Senhor nos colocou na igreja, que a fé nos foi transmitida, que temos a possibilidade de receber os sacramentos, que temos a possibilidade de estarmos sentados em torno do altar, na Eucaristia, este lugar de muita honra e distinção. E que se nós sabemos viver esta fé, né, e se nós somos comprometidos com esta fé, nós somos eleitos de Deus. É tão bonita a segunda leitura do domingo passado. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Este é o grande presente. Nós somos filhos de Deus, né? E o Senhor nos coloca neste lugar de muita honra e distinção. O livro do Apocalipse diz: quem são? De onde vêm? Estes são os que vieram da grande tribulação, lavar e alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro, trazem na mão a palma da vitória, a história, merecem tomar parte do banquete preparado para eles, né? Esse banquete é a dignidade dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, que fomos retirados do pó, do lixo, e pela morte e ressurreição de Cristo fomos colocados num lugar de muita honra e distinção. Então, para mim, acho que é essa passagem. Olha, foi profunda. Eu até me emocionei aqui. Essa foi profunda. Padre, a última pergunta então do Pop Quiz. Um santo de devoção. São José. Óbvio. Tem vários, né? Sim. Assim, São José. Eu gosto muito de São Tarcísio. São Tarcísio foi um santo que eu tive um primeiro contato assim, quando eu estava no seminário, meu primeiro ano de seminário, minha primeira pastoral lá na Vila Cristo, e tinha a comunidade São Tarcísio, que tem até hoje. Sim. E foi a primeira comunidade onde eu presidi uma celebração da palavra. Então essa comunidade me marca muito. Eu trago essa comunidade com muito carinho no meu coração. Inclusive, toda o tríduo pascal eu celebrei com eles este ano. Então, desde lá, desde o primeiro ano de seminário, São Tarcísio sempre me encantou o sentido da defesa da Eucaristia, né? A forma como ele morreu levando a Eucaristia, o pedido que ele fez ao Papa e a forma como ele se agarrou à Eucaristia, né? No fundo acho que é esta ideia mesmo de a gente estar agarrado àquilo que vale a pena, que é Cristo, né? Então, São Tarcísio, São José, de escritos, gosto muito dos escritos de Santo Agostinho, né? E gostaria um pouco de ser um pouco do Padre Pio, mas aí é muita pretensão, Kaique. né? Kaique, eu não vou comentar. Não vou comentar. Mas aí é muita Comente, pretensão, comente. a pretensão da santidade sacerdotal, né? A santidade sacerdotal mesmo do Padre Pio é um testemunho para nós, né? Mas também, assim, gosto muito de Cura d'Ars, né? Porque eu me vejo em Cura d'Ars, né? Eu não sou nada, né? E, no entanto, Deus escolhe e chama o nada, né? Posso só te perguntar mais uma coisa? O senhor acha que os santos nos escolhem? Penso que sim. Penso que sim. Entendi. O senhor sabe que todo mundo teve essa reação por causa do Padre Pio? Porque de todos os convidados que vieram no podcast, todos, desde a primeira gravação até agora, todos, seja nesse quadro ou seja em um momento do podcast, falam do Padre Pio. Interessante.
Todos. Sim, Todos. eu acredito muito que os santos nos escolhem, sem dúvida nenhuma, né? E nos escolhem justamente para que a gente possa olhar para a nossa vida e dizer, olha, se ele conseguiu, eu consigo. Para mim, o santo tem essa finalidade. Sim. Porque tem tantos santos que não são conhecidos, tantas Marias, Joãos, Pedros das nossas comunidades, que são homens e mulheres que se santificaram na vida e que com toda certeza estão no céu, né? Mas estes que a igreja coloca em evidência, que canoniza, são modelos para a nossa caminhada. Para dizer assim, olha, se ele chegou, eu também posso chegar, né? Porque os santos, quem são os santos? Homens e mulheres que viveram os dramas da vida, talvez mais intensos do que nós, com maiores dúvidas do que nós, né? E que no fim souberam escolher a Cristo, né? E ser fiel, perseverar até o fim. Eu acho que os santos, eles têm essa finalidade, para dizer a cada um de nós, não desista, Sim. Não pare no meio do caminho. Se eu cheguei, você também chega, né? Com certeza. Padre, então, para a gente ir para o nosso próximo quadro... Nossa, tem outro quadro ainda? Tem outro quadro. Esse daqui é o momento que Deus quer falar com o senhor. Que medo. Escolhe um papelzinho e fala para nós o número que está no papelzinho. Coisas de Kaique, isso, né? Número 4. Número 4. O João vai cantar então a música número 4 para o senhor e depois o senhor nos diz o que essa música significa. Tá bem. Na sua vida. Vai, João. Vamos pegar em outra nota aqui. Como é bom, sacanagem, sentir tua doce paz e o amor que é suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz, Jesus. E aí, padre? É sacanagem, vocês foram buscar as músicas da minha vida, né? O João foi seminarista, certamente. Mas eu acho que também Deus fala nesse momento, né? Porque, lógico que quando a gente começa um serviço novo, um trabalho novo na igreja, sempre há muito medo, sempre há muita inquietação dentro da gente, dúvidas se a gente está fazendo a coisa certa, enfim. E de fato, eu tenho rezado e pedido muito para que Deus sempre me dê o discernimento dessas escolhas na minha vida, né? Essa música cantou na minha ordenação presbiteral, né? Fomos ordenados, Milton e eu, no dia 21 de maio de 2010, na Jerusalém, o ano sacerdotal. E acho que essa música é a que entrou às vestes, se não me engano. E justamente esse foi um desejo nosso, tanto do padre Milton como meu, de proclamar isso, naquele momento em que estaríamos sendo revestidos das vestes sacerdotais, de poder proclamar isso, de que nós somos como que homens sem força, não temos nada para oferecer, né? Mas aquele que nos chamou, aquele que
nos amou em primeiro lugar, é que faria tudo, né? E é essa experiência que eu tenho vivido no meu ministério. Eu sou um prisioneiro do seu mais belo amor, né? Mas um prisioneiro livre, porque a fé me faz livre. Sim. Né? A fé me deixa livre. E essa liberdade é maravilhosa, essa liberdade cristã, a liberdade em Deus é maravilhosa, né? Porque Ele me ama, Ele não me julga, Ele não me condena, Ele me corrige, é verdade. Me corrige muito. Na igreja, me corrige através dos irmãos, me corrige o tempo todo. Mas Ele me deixa livre, né? E me ama, e me ama. Então, proclamar que a gente é prisioneiro deste grande amor é proclamar que o amor nos alcançou. E este amor é que nos faz livres, né? E acho que é isso que tem norteado também, de alguma maneira, todo o meu ministério, né? Viver essa liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo prisioneiro dependente deste amor que me alcançou, né? Então é profunda essa música. Obrigado, João. Padre, se o senhor pudesse deixar uma mensagem que fosse chegar para todas as pessoas, sem exceção, que mensagem que o senhor deixaria? Eu usaria a expressão de São João Paulo II. O amor me disse tudo. Né? O amor me disse tudo. Eu acho que a gente se compreender amado e poder amar é o grande testemunho que nós podemos dar ao mundo de hoje, né? Então, eu repetiria a frase de São João Paulo II. O amor me diz tudo, né? E para dizer aos católicos, se vamos poder dizer uma palavra, aos católicos, além dessa, o amor me disse tudo, que vivamos em comunhão, que aprendamos a viver em comunhão. Que bonito. Mensagem do padre para vocês, Muito para a gente, né? Então, padre, queremos te agradecer imensamente pela sua presença, pela Eu que agradeço. disponibilidade Foi uma de estar alegria, aqui. viu? Imagina, alegria Foi leve. nossa. Não teve pressão nenhuma, Não teve né, padre? pressão nenhuma. Tirando um roteiro de 34 páginas que eu recebi, não teve pressão nenhuma. Passamos por todas. Não, foi muito bom estar aqui. Acho que é uma alegria também poder compartilhar do nosso testemunho, da nossa vida, né? É isso. Mais do que fazemos, mais do que poder testemunhar como Cristo nos alcança e como nós somos alcançados pela palavra do Senhor e como é belo estar na igreja, né? Acho que isso que é o mais importante. E é muito bom que vocês façam esse tipo de ação evangelizadora, que Deus ajude vocês, que vocês cresçam cada vez mais, que outros venham e enriqueçam esse podcast com esse testemunho do que Deus tem feito concretamente na nossa vida. É isso que falta, né? Nem tanto teoria, nem tanto ideologia, nem tanto filosofia, nem tanto teologia, mas no concreto, onde Cristo tem me amado, né? É aqui que está o segredo também nosso, né? Então, ânimo e que Deus esteja sempre à frente de vocês. Amém. Amém. Cadê o presente do padre? Nossa, tem até presente. Então, em nome da nossa equipe, dos nossos chique, padres, gente. Carlos, Vinho. Gustavo. Vinho é sempre bom. Quer me agradar? De vinho, chocolate ou perfume. Acertamos então, né, padre? Então, padre, muito obrigado. Espero que tenha gostado mesmo do presente. Obrigado mesmo, de coração. De toda a nossa equipe, dos nossos padres, para o senhor, viu? Muito obrigado. Um forte abraço ao Padre Carlos e ao Gustavo. E aproveitando aqui a deixa do vinho, que foi enviada aqui pelos nossos apoiadores da Vinhos Albert. Vamos deixar aqui virado aqui, ó. Albert. Mário e Elisa, muito obrigado por enviarem os vinhos aqui para presentearmos os nossos convidados. E hoje, em especial, o Padre Leandro
E se você quiser adquirir os vinhos ou sucos da Albert, o contato deles está aparecendo aqui na tela. Também quero agradecer imensamente a Roseli, da Pedacinho do Céu, que também está nos apoiando aqui no podcast, e o contato dela também está aparecendo. E agradecer também a Padaria Ibiporã, que nos apoia aqui no nosso podcast e que hoje enviou aqui os petiscos que o padre vai poder se deliciar agora depois da gravação. Isso é muito bom. Tá bom, padre? Então o contato deles está aparecendo aqui, o contato e endereço da Padaria Ibiporã. Agradeço imensamente aos nossos apoiadores que nos ajudam nesta obra de evangelizar. E também não posso esquecer, São Padre Carlos vai brigar comigo depois, de falar do talão que é referente à campanha Eu Amo o Santuário, um novo telhado para a Casa da Mãe Aparecida. Você adquirindo uma folhinha que contém 10 números, acertei dessa vez, né? Eu falei 50 na última gravação. Uma folhinha com 10 números, R$50. E você vai estar concorrendo um carro 0 km, uma moto, um iPhone 15, um notebook e uma televisão. E se você quer nos ajudar a vender o carnê, é só você entrar em contato aqui com a nossa Secretaria de Pastoral e você que vende também concorre. Então, nos ajude nesta obra grandiosa aqui do nosso santuário, nesta grande obra de evangelização também, porque afinal acolher bem também é evangelizar. E lembre-se que se você quiser comprar, você pode vir aqui falar que quer comprar o talão da equipe do podcast, porque assim a gente tem mais chance de poder ganhar, né? Ah, tá aparecendo aqui as fotos do telhado que a gente precisa trocar aqui do santuário urgentemente. Então, nos ajudem nesta grande obra de evangelização aqui em prol do nosso santuário diocesano. E acho que é isso, né? Parece lá mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, quero pedir que vocês possam se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Spotify. Acho que eu já posso falar do Instagram, né, João? Que é a grande novidade. Então, agora nós temos o Instagram oficial do SantoCast para que você possa acompanhar de uma maneira mais próxima tudo o que acontece aqui no nosso SantoCast, no podcast oficial do nosso santuário. Então, antes do padre nos dar a bênção final, quero agradecer o Fabiano. Muito obrigado por ter dividido essa mesa comigo hoje. Eu que agradeço. Na verdade, eu já vim mais de telespectador, porque eu estava muito ansioso para entender um pouquinho mais sobre o Padre Leandro e agradecer por o senhor estar tão presente na minha vida. Muito obrigado. Obrigado pelo seu testemunho e fico feliz que o meu ministério tenha te alcançado, você e sua família. Alcançou, e muito. E tem uma frase, né, amor? Que eu não sei dizer muito bem, mas é que às vezes um tem que morrer para o outro. Ah, isso eu falo sempre. Lógico, principalmente no casamento. É isso. Se não aprende a morrer um pelo outro, não chega longe. E tem 8 anos que eu aprendi isso. Casamento é um morrendo pelo outro, sempre, todos os dias, para que os dois vivam. Amém. Só o Nico vai até chorar aqui, ó. Equipe maravilhosa, muito obrigado pela presença aqui hoje. Elô, obrigado, viu, que está nos acompanhando agora, a mãe da Clara. Então, padre, o senhor nos dá a bênção final para a gente poder encerrar, Com muita por favor? alegria. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pelo vosso imenso amor que manifestastes em nossa vida. Visita cada lar, cada pessoa que agora acompanha este podcast, que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um. Que a tua bênção também recaia sobre estes irmãos que aqui trabalham, que evangelizam através deste podcast. Que a tua bênção recaia sobre este santuário, esta paróquia, a fim de poder ser, de fato, um lugar do encontro com o teu Filho Jesus Cristo. Desça sobre o lar, sobre a vida de cada um que nos acompanha, trabalho, estudo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Até o próximo SantoCast.